tarde. Hoje é dia 9 de julho e eu estou aqui com o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, para batermos mais um Papo que Bate. Eu sou Beatriz Kisses, vamos bater esse Papo que Bate e o nosso tema hoje vai ser a doutrinação em sala de aula, doutrinação político-ideológica. O deputado, ele é relator de um projeto que certamente... Autor de um projeto que vai causar muita polêmica, vai ser muito comentado no Brasil todo. Então eu queria ouvir aqui o nosso autor do projeto. Fala um pouquinho. Olha, primeiro agradecer aqui o espaço, né, Beatriz, e dizer que a importância de divulgar o que está acontecendo aqui na Câmara, porque tem que haver um link entre o que acontece no parlamento e o que pensa a sociedade, né? Certamente. Eu, antes de ser deputado, sou pai. Eu tenho 4 filhos, né? Alguns na universidade, outros ainda iniciando o ensino fundamental. Está bem distante aí o gap cronológico entre essas crianças, entre esse o pai sempre é criança, né? Já tem mais de 20 anos. E eu sempre me preocupei muito com a maneira como são ministradas as aulas com um viés estereotipado. Via de regra, principalmente nas aulas de filosofia e de sociologia, no ensino médio, e história, geografia, português, no ensino fundamental, há um forte componente ideológico. E esse componente ideológico não leva em consideração a diversidade, a pluralidade, a liberdade do ensino, numa afronta evidente à nossa Constituição, no seu artigo 206, nos incisos 2º e 3º, né, que prevê justamente essa democratização no ensino narrativo, onde há necessidade que o professor coloque as duas versões, né, mostre, por exemplo, o que é o capitalismo, mostre o que é o comunismo, né, e permita que o aluno possa raciocinar para que tenha o seu juízo de valor e não glamorizar uma situação em detrimento da outra, inclusive com palavras de ordem, com estereótipos e com conceitos prévios que, na verdade, não têm muito a ver com a nossa realidade. Certo. E, deputado, explica para os nossos telespectadores um pouquinho a respeito do seu projeto de lei que criminaliza essa atitude do professor de doutrinar ideológica e politicamente os alunos. Olha, primeiro é importante colocar que nós não estamos querendo punir professores, porque o professor, o verdadeiro professor, é aquele que está preocupado em transmitir o conhecimento, né? O que nós queremos é inibir a ação de doutrinadores. Certo. Né? E por isso a provocação do projeto de lei, porque o projeto de lei traz à tona, traz à baila esse assunto que, via de regra, está debaixo do cobertor, né? Ele causa incômodo às famílias, ele agride a sociedade, mas há uma espécie de combinemos entre nós de que isso é um assunto que é tabu. Então, o objetivo do projeto de lei é justamente suscitar o debate, permitir que as pessoas possam discutir que conteúdo está sendo ministrado na sala de aula e qual é a qualidade desse conteúdo e a isenção que ele deveria ter e que não tem. Certo, até porque o crime, né, deputado, ele geralmente, quando o parlamento chega a propor a tipificação de uma ação, é porque ela já é reprovada na sociedade. Não se sai fabricando crimes para que a gente tenha que se adaptar à vontade do legislador. A ideia não é essa. A ideia é que uma atitude que é reprovada socialmente seja coibida pelo parlamento, não é isso? O senhor deve ter observado muita indignação por aí, né? Tem muitos exemplos, né, de pessoas que são constrangidas em sala de aula, são obrigadas a concordarem com posições que necessariamente não representam o seu pensamento, que não representam a sua vontade, né, que agridem o senso comum. Tem exemplos assim de projetos de lei. Desculpe, a gente estava falando do parlamento, mas existem exemplos assim de livros didáticos em que o MST, por exemplo, é glamourizado, é colocado como um movimento que defende o trabalhador, que propõe a reforma agrária, lindo. E do outro lado, o agronegócio como se fosse o demônio. Demonizado, né? Mesmo. É demonizado, como se fosse quem agride o meio ambiente, quem danifica a agricultura familiar. Enfim, é um contraponto que não é verdadeiro. Nós somos um país hoje que a nossa principal atividade econômica, o que impulsiona a nossa economia, é o agronegócio. Se há alguma coisa em que o Brasil vai bem, é no campo, né?
Se há alguma atividade que nós temos expertise e temos a condição de sermos primeiro lugar no mundo, é a nossa agricultura. Por outro lado, o MST sequer tem um CNPJ, agride o direito de propriedade que está previsto na Constituição, né? Anda armado nas associações, que é uma outra agressão à Constituição e ao nosso regime de direito, e é colocado como se fosse o mocinho contra o bandido. Certo. Né? Há situações como essas, que apenas para exemplificar, de que o governo do Fernando Henrique Cardoso é neoliberal, e sem explicar sequer o que significa neoliberalismo, hoje é colocado como uma palavra de ordem, ela é repetida até a exaustão, né? Como se fosse um palavrão ou um adjetivo ruim. Né? As pessoas sequer sabem o que significa isso, e que foi entreguista, e já o Lula é o pai da pátria, é alguém que promove o bem-estar social, né? O PT é o partido que tem essa mas felizmente diferenciada. eu acho que essa situação já está sendo completamente desmascarada. Ninguém mais acredita nisso, né? Nós tivemos, assim, digamos, o povo brasileiro, acho que dormente durante muitos anos, sem se envolver em política, mas agora a gente já vê uma reação popular forte, né? Talvez ainda sejamos poucos diante de toda a população do país, mas essa reação, essa indignação, ela está aí na voz, nas ruas, nas redes sociais, né? E assim, essa questão especificamente da doutrinação político-ideológica nas salas de aula, ela é de extrema importância, porque a população já acordou para a ideologia de gênero. Esse debate já está nas ruas, já está nas salas de aula. E é a orientação do governo através do Ministério da Educação. Sim, perfeitamente. O que mostra que o governo ele foi aparelhado e incorporado por um partido político que não tem uma visão republicana do país. Não, de jeito nenhum. Entende que o país é deles, porque deles, ganharam a eleição. eles não podem entende fazer que é uma o que pluralidade. quiserem. Exatamente. E, ou, inclusive, perderam aqui no Congresso Nacional essa história da ideologia de gênero, mas conseguiram ir se infiltrando, determinando que estados e municípios incluíssem nos seus planos de educação. Felizmente estão levando uma lambada daquelas, e eu posso dizer que o trabalho das redes sociais teve uma influência grande. Nós recebemos muitas mensagens de pessoas. O que a gente faz? Vão lá, procurem seus prefeitos, procurem os vereadores, os deputados, mostrem que não aceitam. E felizmente eles estão apanhando, apanharam, né? Que o prazo já passou. Agora restou essa outra questão da politização, da ideologia política. Veja o que aconteceu recentemente no Paraná, né? Todos nós deploramos a violência, né? Sim. Mas após o período, que eu acho que houve aí realmente um equívoco das forças de segurança que usaram de força desmedida, tanto o número de feridos. Né? Por outro lado, a defesa do Estado de Direito, quer dizer, um parlamento não pode votar quando a minoria está insatisfeita, resignada. Né? A casa do debate precisa ser preservada. E no final, o que nós estamos assistindo? Professores do Paraná colocando dentro de sala de aula o seu ponto de vista e impingindo esse ponto de vista aos alunos, que são, em última instância, o ente mais frágil dessa cadeia. Porque quem está dentro de uma sala de aula não tem como contestar o professor sobre pena e risco, né, de ser reprovado, de ter uma nota menor, de ser perseguido. Então esse é o assédio moral que nós falamos. Eu coloco como uma referência o Max Weber, né, que ele dizia que a tarefa do professor não é impor a sua opinião pessoal, né? A tarefa do professor é permitir a que o aluno tenha acesso ao conhecimento de forma plural. Né? É só isso que a gente quer, né? A gente quer que o professor leve para o aluno o conhecimento de forma ampla. Existe essa corrente, existe aquela. Deixar o aluno pensar, porque a escola ela tem que ensinar a pensar. Ela não tem que fazer a cabeça do aluno. Exatamente. E de forma assim, de uma forma vil, como eu vi que você colocou na sua justificativa do projeto. Exatamente. É feito de uma forma vil. A criança ela não pode se defender. Porque agride o indefeso. Exatamente. Né? E é importante dizer, Beatriz, a quem está nos assistindo agora, que o projeto ele criminaliza qualquer forma de viés ideológico. Nós não estamos preocupados apenas com o governo de ocasião, porque, desculpa a expressão nossa, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Perfeitamente. Né? O que nós queremos é uma educação independente. Isso. Uma educação laica, como é o nosso Estado, e plural. E que permita, inclusive eu sou uma pessoa que tem assim, um profundo senso de religião, mas eu entendo que se meu filho tem interesse, e eu tenho interesse que ele tenha uma educação confessional, eu vou matricular numa escola
confessional. Certo. Né? Porque aí o meu pátrio poder e a minha condição de pai permitiu que eu escolhesse para o meu filho uma escola que tem este viés. Não pode o Estado querer substituir Exatamente. o pai, né? Exatamente. Nesse momento, a consciência do pai. Não tem como, né? Isso, inclusive, está previsto, né, numa legislação que é supralegal, que é o Tratado de São José, da Costa Rica, né? Que é o pai, são os pais que têm esse direito de... E a responsabilidade. Responsabilidade, o poder-dever, né, de cuidar dos filhos e passar a eles a sua consciência. E essa omissão, inclusive, significa crime. Na hora que o pai se omite de propiciar o seu filho, desde que tenha condição de educação. É bom a gente explicar para as pessoas que existem 2 projetos tramitando aqui na Câmara, aliás, mais de 2, porque tem os apensos, mas um é o projeto Escola Sem Partido, do deputado Zalci. E esse projeto do deputado Zalci, ele não trata de crime, ele simplesmente, né? ele repete o que já está na Constituição, ele não cria direitos e obrigações, ele repete o que está na Constituição, mas determina que sejam afixados cartazes nas salas de aula, nas salas dos professores, para informar os alunos que eles têm o direito de não serem doutrinados, e lembrar aos professores que eles têm o dever de não doutrinar, né? Nesse caso, a obrigação, eles são proibidos de fazer doutrinação. Eu diria que ele não pode nem deve exorbitar o seu direito de cátedra para não impedir o direito de aprender do aluno. Exatamente, e o direito de ter a sua consciência respeitada. E há uma grande confusão que a gente tem escutado: você quer prender professor, você quer amordaçar o professor. Não. De maneira nenhuma. O que nós queremos é que o direito da família não seja ultrapassado pelo direito do Estado. Exatamente. Que está colocando nas escolas, de uma forma, eu diria assim, científica e planejada, a doutrina de um partido político que está temporariamente no poder. Exatamente. Isso aí, inclusive, é uma estratégia que está prevista no Foro de São Paulo, que é essa organização criminosa, e que repete o que está já no decálogo de Lenin. Os cadernos de tese do PT. Exatamente. Então, doutrinar, formar, usar a escola para que as crianças se tornem pequenos comunistinhas e depois grandes comunistas em adultos. Mas era preciso, assim, só esclarecer que, então, existe o projeto do deputado Zalci, que não trata de crime, e o projeto do deputado Rogério Marinho, ele tipifica como crime essa ação, o assédio ideológico. Mas isso daí é um projeto que ele vai apenas trazer uma punição para o professor que descumpriu o que está na Constituição. Exatamente. E não representa nenhum tipo de mordaça. Não, de maneira nenhuma. Aliás, eu até brinco, outro dia eu falei isso, né? Se é mordaça, é uma mordaça do bem, como se fosse aquela que você coloca, sabe? Uma focinheira num pitbull raivoso, solto num parque, que vai morder pessoas inocentes, criancinhas que estão lá. É mais ou menos isso. Nós queremos só amordaçar os pitbull das salas de aula. Os bons professores, os professores conscientes, são a grande maioria. Que, felizmente. São a grande maioria. Eu acho que a educação brasileira, ela precisa de um choque para a gente quebrar paradigmas e derrubar vacas sagradas. Desde a questão da preparação dos professores nas academias, onde a formação dos professores, está aí o resultado, 50% de crianças analfabetas na 5ª série do ensino fundamental, não por culpa deles, mas pela formação que eles são submetidos. Mas o mais importante agora, deputado, é que o senhor está aberto, querendo trazer a população para esse debate. Isso. Vai fazer uma audiência pública? Nós estamos propondo audiência pública, vai ser quarta-feira esse requerimento vai ser votado na Comissão de Educação e vamos conversar com o presidente da comissão para que o mais breve possível, no máximo, no princípio do mês de setembro, a gente possa estar fazendo essa discussão aqui e a partir daí... Qual é o número do seu projeto para que as pessoas possam acompanhar? 1411 de 2015. Perfeito, 1411 de 2015. Vocês podem acompanhar aí pelo site da Câmara do Congresso, da Câmara dos Deputados, né? E é muito bom que esse debate seja feito, que a sociedade se engaje, passe a conhecer do assunto. E aí, vamos ver o que vai ser depois. E trazer os professores, os bons professores, os verdadeiros professores do nosso lado. Exatamente. Que querem fazer esse debate e querem realmente passar o conhecimento para os alunos. Bacana. Bom, então é isso, né?
nós encerramos aqui esse Papo que Bate, muito bom, eu agradeço, deputado Rogério Marinho, um grande prazer, e vamos acompanhar de perto esse debate que certamente vai se espalhar pelos estados, pelos municípios. É muito importante que todos, pais, educadores, avós, tios e alunos, fiquem atentos. Vamos acompanhar. Um grande abraço.